Turma, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a curva de distribuição normal dos parâmetros de perda de massa e de separação de massa, que vocês vão fazer para cada uma das etapas de quarteamento. Pilha longa, pilha cônica e quarteador Jones. Pessoal, eu queria só fazer uma ressalva aqui, porque no vídeo da prática, depois que eu já tinha editado e postado, eu fui ver que eu não mencionei a pesagem da massa inicial antes da partilha pela pilha alongada. Tem que pesar, tá, pessoal? Então vocês vão pesar essa massa, anotam a massa dela e aí sim parte para a sequência de quarteamento em pilha longa. Gerou as duas massas, pesa cada uma das duas, escolhe uma e passa para a pilha cônica. Pesa cada uma das massas, escolhe uma e vai para o quarteador Jones. Então aqui eu apresento para vocês as duas equações que vocês vão usar para erro de perda de massa e erro de separação de massa. Então quando vocês estiverem analisando o primeiro conjunto de dados, a massa original e as duas massas geradas no quarteamento por pilha longa, a massa inicial vocês vão chamar aqui de MA na equação. E as duas massas que vocês geraram, M1 e M2. Como vocês escolheram uma delas para poder seguir na pilha cônica, vamos supor que a gente escolheu essa massa M1 aqui. Então, meu novo conjunto de dados passa a ser esse. Então, isso daqui que antes eu tinha chamado de M1, para a pilha cônica passa a ser o meu MA, né? Minha massa original que está sendo quarteada no método de pilha cônica. A mesma coisa vai valer para o Jones. Se eu escolher essa massa aqui para ir para o Jones, então na sequência, né, na hora de fazer esses cálculos, esse M1 aqui vai virar o MA para a etapa de quarteador Jones. Beleza, pessoal? Então eu vou demonstrar aqui para vocês com dados que eu tinha aqui já reservado, de 4 grupos do semestre passado. Então aqui eu tenho aqui a massa inicial do G0, G1, G2, G3 e G4 e as massas que eles geraram. Para a gente poder começar, né, a gente primeiro tem que somar a massa deles. Então, soma. Então a primeira etapa é somar, né, essas duas massas para a gente ver se está muito longe aqui, né, da massa original. Nesse caso aqui eles perderam bem pouquinho a massa. Aqui, pessoal, no caso eu posso puxar aqui nessa setinha, né, nesse quadradinho aqui, eu posso puxar para baixo e ele copia a fórmula, não preciso ficar digitando ela toda hora. Então aqui a gente tem um somatório dessas massas individuais e a gente vê que alguns grupos perderam um pouco mais de massa do que outros. Calculando o erro de perda de massa aqui, pessoal, posso dar um igual, 100 vezes, abre parênteses, MA menos M1 mais M2 tudo isso dividido por MA, fecha parênteses. Então esse aqui é o meu erro de separação de massa. Como aqui eu não vou fixar nenhum, né, eu usei só esses valores aqui para poder calcular essa equação, se eu arrasto a fórmula para baixo, automaticamente ele vai começar a coletar esses valores aqui. Para mim não tem problema. Então eu posso fazer aquele mesmo esquema de puxar aqui para baixo e os valores vão ser copiados. Agora para o erro de separação de massa, igual 100 vezes M1 mais M2 dividido por 2. Eu vou colocar parênteses aqui em cima, tá, pessoal? À medida que eu vou fazendo a equação, eu vou completando aqui. Menos M1. Tudo isso dividido por M1 mais M2 dividido por 2. Pessoal, aqui deu um valor negativo, mas é porque aqui como a gente está considerando M1 e M2, tem uma subtração aqui também, eu não sei qual das duas é maior ou é menor, tá? Então, se deu um valor negativo, só multiplica isso por menos 1 para poder ficar o valor positivo. Lembrando que está em módulo aqui, tá? Então não tem problema se ficar um valor negativo, tá, pessoal?
Aqui ficou negativa, eu vou tirar esse menos 1. Tá? Então, se ficou negativo, só multiplica por menos 1 para forçar ele a ficar positivo por conta do módulo aqui, beleza? Pessoal, próximo passo eu vou tirar a média desses valores, tá? A média do erro de perda de massa de todos os grupos e o erro de separação de massa eu vou tirar a média dele também. Então, igual média, seleciono todos os valores, fecho parênteses, tem a média. Faço a mesma coisa para cá. Então, igual média, seleciona todos. Então eu vou trabalhar com esses dois valores como se fosse um experimento só. Tá? Aqui a gente fez 5 grupos, tenho 5 conjuntos de dados individuais e eu vou tirar a média, vou tratar como se eu tivesse feito um experimento só e tivesse resultado nesses valores aqui. Vou calcular também o desvio padrão. Então a fórmula do desvio padrão é essa daqui, desvipad.a. Abre parênteses e seleciona os valores. Não coloca a média, tá, pessoal? Coloca só os valores. Mesma coisa para o lado de cá. Seleciona tudo menos a média. Então, ok. Então eu tenho esses dois valores aqui do desvio padrão para o erro de perda de massa e o desvio padrão para o erro de separação de massa. São com esses dados aqui que eu vou trabalhar. Beleza? Pessoal, antes de passar para etapa de confecção da curva normal, eu queria só relembrar vocês alguns conceitos. Aqui eu tenho uma curva de distribuição normal, né, uma curva gaussiana, que a gente tem a média aqui no meio, e eu tenho os desvios padrões. Né? Se eu tenho um desvio padrão para um lado e para o outro, significa que 68,26% dos meus dados vão coincidir dentro desse intervalo. À medida que eu aumento o desvio padrão, eu aumento a probabilidade dos meus dados estarem incluídos aqui dentro. Né? Então, quando eu aumento o meu erro aceitável, é mais fácil de eu acertar esses valores. Com 3 desvios padrões, 99,73% dos meus dados vão estar dentro desse intervalo. E que, considerando 4 desvios padrões, 99,994%. É praticamente 100% dos dados vão estar aqui dentro desse trecho. Tá, pessoal? Aqui eu vou trabalhar com 4 desvios padrões, para garantir que todos os meus dados estejam dentro da curva. Então, eu vou colocar aqui, vou coletar a média, que eu tinha calculado aqui para o erro de perda de massa, que deu 4,06. O desvio padrão, 2,43. E aqui, pessoal, esse média mais os 4 desvios padrões e média menos os 4 desvios padrões é justamente a definição do eixo x. Então, o meu eixo x vai variar entre esses dois valores. Então, eu vou pegar aqui a média mais 4 vezes desvio padrão e vou pegar a média menos 4 vezes o desvio padrão. Então, o meu eixo vai variar de valor de menos 5,66, meu eixo x vai variar do valor de menos 5,66 até 13,78. Tá? Essa vai ser a minha escala x aqui embaixo para esse gráfico. Tá? Pessoal, o número de pontos. Pessoal, o número de pontos aqui eu posso trabalhar com o número de pontos no eixo, no gráfico que eu quiser. Tá? Se eu quiser trabalhar com 10, então tudo bem. Se eu quiser trabalhar com 1000, tudo bem também. Só que quanto menos números, quanto menor o número de pontos que eu trabalhar, mais torta e angulosa essa curva vai ficando. Para ela ficar uma curva bem suave, bem bonita de se representar, de representar os nossos dados, é bom a gente trabalhar com o número de pontos alto. Eu vou escolher aqui trabalhar com 100 pontos, tá, pessoal? Então, meu eixo x ele vai variar de menos 5,66 até 13,78. E nesse intervalo eu tenho 100 pontos. Então, quanto que eu vou variar de ponto em ponto até chegar até atingir esses valores, né? Então, meu número de incrementos é igual ao x máximo menos o x mínimo dividido por número de pontos menos 1. Tá, gente? Através dessa equaçãozinha a gente consegue calcular os incrementos. Deixa eu só... Pronto. Então, número de incrementos. X máximo menos o x mínimo dividido por n menos 1. Então, no caso aqui, 99. Então, esse é o valor que vale o meu incremento. Pessoal, aqui então, o meu primeiro dado vai coincidir com a minha média.
E o meu segundo dado vai ser meu ponto 1 mais o meu incremento. Então, menos 5,46. Pessoal, atenção aqui. Se eu tentar arrastar para copiar a fórmula, vai dar errado. Por que aqui nesse caso está dando errado? Aqui eu copiei a fórmula, né, eu arrastei ela para baixo e deu certo, porque eu estou usando só esses dados aqui. A partir do momento que eu arrasto a fórmula para essa célula, o Excel automaticamente vai puxar todos esses 3 dados aqui e vai começar a coletar esses, que são justamente os dados que eu preciso para poder calcular isso daqui. Nesse caso aqui, se eu arrastar a fórmula para baixo, né, como aqui eu coloquei a fórmula aqui, eu estou coletando esse dado aqui, né, para o meu ponto, e esse dado aqui do incremento. Se eu arrasto ela para baixo, essa célula azul vai passar para cá e essa célula aqui vai ficar no vazio. Por isso que ela começa a dar erro. Nesse caso aqui, a fórmula que eu preciso, ela vai modificar sempre esse campo aqui. Tá? Então, quando eu for calcular a segunda coluna, eu vou estar usando esse dado. Nesse terceiro ponto, eu tenho que usar esse dado mais o incremento. Então, esse dado aqui ele pode movimentar, mas o incremento sempre vai ser o mesmo. Então, eu vou vir aqui na fórmula original, né, onde que eu estou selecionando o incremento, né, o J8 aqui relacionado com o incremento, eu vou dar um F4 no teclado, que aí vai aparecer um cifrão na coluna e na linha. Aqui eu estou fixando esse valor. Então, quando eu arrasto a fórmula, esse valor vai mudando, né? Cada vez que eu arrasto, ele vai considerar a linha de baixo, mas esse valor aqui vai ficar sempre fixo, né? Que é isso que eu quero. E aí, se eu arrasto a fórmula, agora eu vejo que dá certo. Então, se eu arrastar a fórmula lá para baixo, o meu último dado tem que coincidir, né? Deu 13,78. Meu último dado tem que coincidir com o meu média mais 4 desvios padrões aqui, que é o meu valor máximo, tá, pessoal? Então, aqui é meu eixo X. E agora eu vou calcular a função distribuição normal para pilha longa e para perda de massa, tá, pessoal? Erro de perda de massa. Então, para calcular a distribuição normal do erro de perda de massa, eu vou usar a seguinte equação. Dist norm n, abre parênteses, e aqui ela já me dá as dicas, né, do que eu preciso. O valor do eixo x, então só seleciono ela, ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula, o desvio padrão, ponto e vírgula, e aqui se eu quero verdadeiro ou falso, se eu quero acumulativo ou não. Eu vou escolher falso, porque eu quero uma distribuição de probabilidade, eu não quero acumulativa, tá, pessoal? Então eu escolho falso, fecho parênteses e dou um Enter. Pessoal, então aqui o primeiro valor era o eixo X. Esse valor vai variar, né? Então aqui eu estou calculando para o eixo X, né, para esse valor do ponto 1. Para o ponto 2 tem que mudar, então eu não vou fixar esse valor. Agora, a média e o desvio padrão é fixo para qualquer ponto. Então para esses dois parâmetros aqui, média e desvio padrão, eu vou fixar também. Então dou um F4 aqui e dou um F4 aqui também, para eu poder arrastar a fórmula e conseguir calcular tudo certinho para todos. Senão vai dar aquele erro também, tá, pessoal? Não fixa o x, mas eu fixo a média e o desvio padrão. Não esquecer disso. E aqui eu já tenho os meus pontos x e os meus valores do y aqui na função de distribuição normal. Tá? Então eu só seleciono todos os dados, todas essas duas colunas, e eu vou inserir um gráfico de dispersão. Posso colocar aqui com ponto ou sem ponto, tanto faz, tá, pessoal? Vou colocar sem ponto para ficar mais nítido. Então, vocês vão fazer, para cada conjunto de dados de vocês vão fazer esse gráfico para perda de massa e para separação de massa, aqui para pilha longa. Para a pilha cônica, vocês vão fazer a mesma coisa e para o quarteador de Jones, vocês vão fazer a mesma coisa. Obteve todas essas colunas aqui de erro de distribuição de perda de massa, vocês vão montar para o mesmo gráfico o erro de perda de massa da pilha longa, da pilha cônica e do quarteador de Jones. E aí, em um outro gráfico, vocês vão reunir o erro de separação de massa, né, distribuição normal da separação de massa do quarteador de Jones, da pilha longa e da pilha cônica. Tá, pessoal? Não misturem erro de separação de massa e erro de perda de massa no mesmo gráfico, tá?
Aqui eu fiz perda de massa, distribuição normal da perda de massa, e aí vocês vão colocar nesse mesmo gráfico os dados das outras métodos de quarteamento também. Tá bom, pessoal?